Gente, olha que linda essa capa. Acho que é o Osíris que está ali sentado. É a capa do livro O Tarô do Antigo Egito. Simbolismo mágico e chaves para sua interpretação. E aqui embaixo é a Isis. Legal a capa porque é um desenho muito bonito. Nos faz lembrar que o Egito fica na África, né? Que os egípcios são negros também, ou podem ser negros. Então, o tarô do Antigo Egito. Uma carta legal que eu selecionei para marcar, que marca bem esse tarô. Legal por quê? Porque é a torre do Egito, a pirâmide, com a pontinha da pirâmide lá em cima sendo quebrada. É lindo esse tarô. Eu gosto dele. Tarô do Egito, tarô do Antigo Egito, significa que esse tarô veio do Egito, foi encontrado no Egito, foi achado no Egito? Não, significa que uma pessoa que viu o tarô e achou que os motivos do tarô tradicional tinham relação com o significado da cultura egípcia antiga e resolveu fazer um baralho inspirado nos motivos dessa cultura. Isso é um tarô egípcio. Existem vários tarôs egípcios, bem bonitos até. Esse livro foi escrito pela Doris Chase Doane e King Keyes. Também não achei muita coisa, mas parece que um é mestre em antropologia e o outro trabalha com ocultismo. E como a gente vê na capa, ele vai trazer aquela história que o tarô veio dos sumos sacerdotes do Antigo Egito, que aprenderam com as estrelas a leitura e a interpretação do futuro com as cartas de tarô. Como a gente deve agir no dia a dia. E tudo mais. Então, esse livro vai trazer bem forte essa história de que o tarô veio do Egito. O tarô veio do Egito? Tem a citação de algumas obras de interesse da própria editora. Alguns até a gente já trabalhou aqui nesse estudo. Inclusive, Jung e o tarô, que nós vamos trabalhar, que é escrito pela Sally Nichols, uma aluna, foi aluna do Jung. Né? Não foi o Jung que escreveu o Jung, o tarô. É uma aluna do Jung que escreveu o livro. Alguns livros sobre outros oráculos, como numerologia, quiromancia.
desenhou as cartas desse tarô foi uma pessoa chamada C.C. Zayn. Ele até lembra que o tarô pode revelar só é limitado pela capacidade de entendimento da pessoa que dele faz uso. Então, tem esse entendimento, né, da amplitude, da possibilidade do tarô, como que essa amplitude está atrelada, né, ao nosso conhecimento, à nossa experiência, à nossa história, à nossa cultura. A Doris Doane, que é uma das autoras desse livro, O Tarô do Antigo Egito, ela também trabalhou muito tempo com astrologia e astrologia hermética, ou seja, uma astrologia que também tem essa linha de compreensão. Parece que até 2004 ela trabalhou com isso. E participou ela e o desenhista das cartas, a pessoa que desenhou essas cartas, de uma igreja chamada Igreja da Luz, ou Irmandade da Luz. Então, o livro mostra maneiras de usar as cartas de tarô, relação dos astros com os sentidos antigos e relação das cartas com os sentidos antigos e autênticos, explicação que serve a qualquer baralho de tarô, verdade. Vem com baralho, que é a carta que eu mostrei para vocês, a torre em forma de pirâmide egípcia. Então, né, vamos prestar atenção no que significa dizer o que é tarô egípcio. Eles consideram, os autores também, que não é necessário ter fé ou acreditar nas cartas para elas funcionarem. Isso é uma verdade, independente se você acredita ou não, elas vão falar, vão se comunicar. E que o tarô é quase tão velho quanto o próprio homem. Complicado. Complicado afirmar isso. O tarô é quase tão velho quanto o próprio homem. Tanto é que esses livros que trazem essas afirmações trazem poucos elementos sobre essas afirmações. Cita o livro de Thó, e traz essa linha astrologia, tarô e também princípios matemáticos, porque trabalha com as formas geométricas, trabalha com os números, com os quadrantes da astrologia, então você é obrigado a ter a presença da matemática. E que os 22 arcanos podem ter relação com os 22 capítulos do Apocalipse, que é um dos livros da Bíblia, que também tem 22 capítulos. Estudar sobre isso, ler a Bíblia. Então, são analogias que são feitas, que devem ser feitas, podem ser feitas, mas que é preciso um estudo. Né? E mesmo a autora trazendo isso, e você lendo isso no livro dela, para você fazer esse acordo entre tarô e os 22 livros do Apocalipse, primeiro, o que são esses livros do Apocalipse? O que é isso? Onde está? Cadê? Está na Bíblia. Por exemplo, ler a Bíblia.
Então, assim, fala das pirâmides do Egito, das esfinges, da cabala, mas é confusa essa relação com o tarô, né? Não fica claro. É interessante, é instigante, mas tenta a tradição hermética que um registro ainda não descoberto das duas chaves, a astrologia e o tarô, se encontra no interior da Grande Pirâmide. Sustenta a tradição hermética que um registro ainda não descoberto das duas chaves, a astrologia e o tarô, se encontra no interior da Grande Pirâmide. Então, é como se fosse uma crença em algo que ainda não foi descoberto. Então, é um pouco confuso até essa parte do livro. Ele é o fundador dessa Fraternidade da Luz, o Zayn, que desenhou as cartas que compõem o interior do livro e onde se baseia um pouco essa leitura. Então, é como se essa tradição hermética dissesse, no livro traz isso, que o tarô tem 35 mil anos, enquanto que a história, historicamente falando, ele vem do século XIV, ou seja, 1300, 1301 até 1399. Então, por que desenhar um tarô usando os arcanos do tarô com elementos da cultura antiga egípcia e alguma coisa da cabala ou astrologia? Porque é como se fizesse com que as cartas abrangessem mais fatores simbólicos, que se alicerçam em correspondência astrológica e numérica. Isto aproxima as cartas aos princípios universais e não somente a leitura da sorte. É como se fosse uma tentativa de tentar fazer com que aquilo que o símbolo do tarô se somasse a símbolos maiores e se tornassem mais universais. Interessante, mas também um pouco confuso. Como atuam as cartas do tarô? Então, como se os nossos movimentos do dia a dia, a forma da gente falar, no dia a dia, nossa prática diária, né? Existe uma prática diária que não é pensada, que ela vem naturalmente, ela vem automaticamente, né? E a autora chama que ela vem do inconsciente, é o inconsciente que executa aquelas ações diárias que a gente não fica parando para pensar em cada movimento que a gente vai fazer, os movimentos já vêm de forma espontânea. Essa forma é o inconsciente atuando, como se o sistema nervoso fosse educado para responder imediatamente às ordens dadas pela mente, e aí ela traz a ideia de subconsciente. Atividade muscular inconsciente, mexer, movimento do nosso corpo mesmo, até numa jogada, você embaralhar as cartas, você distribuir as cartas. Essa atividade muscular, que é inconsciente, é importante.
tudo que a pessoa já experimentou ou conheceu está armazenado no subconsciente. Mesmo aquilo que não é consciente, todas as experiências que nós passamos, né? Existe algo em nós que vê tudo, mesmo aquilo que a gente não vê, ou seja, mesmo aquilo que não está consciente para a gente, há algo na gente que está vendo. O nosso consciente talvez que não esteja preparado para ver, mas há algo na gente onde isso fica registrado. E todas as nossas experiências já estão armazenadas nesse subconsciente. E esse subconsciente estabelece contato com as mais diversas formas de comunicação. O nosso subconsciente, ele é assim, a autora está afirmando, essa parte do livro é bem interessante. Então, já entramos de novo no campo da psicologia, falando de inconsciente, agora de subconsciente. Então, o nosso subconsciente, ele estabelece contato com as mais diversas formas de comunicação. E podemos, assim, adquirir informações inacessíveis aos sentidos físicos. A concentração na pergunta, então, quando a gente vai jogar, se concentrar na pergunta, auxilia o nosso subconsciente na coleta dos fatos que forem pertinentes. Porque é como se o nosso subconsciente fosse muito plástico, muito atento demais, e aí pode se distrair. Então, a parte da concentração serve também para direcionar esse subconsciente a observar aquilo que realmente for pertinente, por exemplo. E as cartas também dirigem. Então, tanto você pode se concentrar e dirigir, quanto as próprias cartas, os símbolos, as imagens que falam conosco, dirigem o nosso subconsciente para tal informação. Percepção extrasensorial e poder psiconético. Essa parte do livro é bem interessante também, é por aí que a gente vai tentar aprofundar mais para frente. Não nessa leitura. Né? Como todos os livros de tarô, de alguma forma, estão dentro dessa discussão, precisam fazer essa retomada da psicologia, da psicanálise, tudo mais. A autora, os autores, né, dão algumas dicas de como usar as cartas, o cuidado com as cartas. Eles fazem até um quadrinho com as cores, o significado das cores para você envolver as cartas, se você quiser, num pano de uma cor específica, porque pode ajudar nessa questão da concentração e tudo mais. Fazem até um quadrinho com cada cor correspondente e o que ela significa. E diz também que é possível fazer a leitura sem o consulente estar presente. É de 89, acho que é 1989 esse livro. Então, se concentrar na leitura já significa também a própria forma de você falar com quem você está trabalhando. Para você ver que elementos que a pessoa está trazendo e conseguir enxergar o que está por trás daqueles elementos, qual é a questão do consulente.
E você pode ter perguntas pessoais, mundanas ou espirituais. E na verdade, qualquer jogo pode trazer as respostas, apesar de terem jogos específicos, né? E aí a questão do subconsciente. Então, essa conversa já é uma forma de você dirigir o subconsciente. Sistematizar o jogo para o subconsciente conhecer o que dele se espera do jogo. Continuando no subconsciente, porque o nosso subconsciente, segundo esse livro, não pergunta o porquê. É uma parte de nós que limita-se a obedecer ordens. Atenção espontânea e reflexão fantasiosa desfazem ou alteram com extrema facilidade padrões de pensamento. Por isso, o exercício da mente com a arte do pensamento dirigido e da emoção induzida. Emoção e arte para romper certos padrões de pensamento. Por que fazer isso? Para que a nossa mente não se sintonize com materiais irrelevantes. Interessante esse exercício. Então já entra, né, são mais elementos que vão entrar nos nossos estudos futuros. Ela dá 14 exemplos de jogos, de consultas. Do sim, do não, da pirâmide, da Sefiró, 3 setes, 7 mágico, cabala, solar, desejo, consulta das 36 cartas, consulta da cruz mágica, consulta à vida. Essa consulta à vida são 50 cartas. Contém o quadrado material, o triângulo mental, o círculo espiritual e o fator dominante da vida. Consulta aos 4 triângulos do horóscopo. É como se fosse o jogo, daí ela entra como se fosse o jogo da mandala astrológica, dando atenção aos trígonos, né, aos triângulos que existem dentro da mandala astrológica. Mais um jogo de casas do horóscopo e o próprio horóscopo individual. Esses últimos 3 são parecidos com o jogo da mandala. Né? Essa autora, ela tem uma ligação com a astrologia, acho que ela até já dirigiu uma escola de astrologia, tá? Então, como que ela apresenta o conteúdo de cada arcano? Ela trabalha com ideia de frases-chave. E ela trabalha com essas frases-chave nas 78 cartas do tarô. E também faz a relação com os 10 planetas e os 12 signos do zodíaco.
Os arcanos menores estão associados aos 36 decanatos da astrologia e aos 4 quadrantes ou signos fixos do zodíaco. Então, ela traz nas cartas também essa questão da astrologia. E tem uma hora também que ela começa a fazer um pouco da leitura das cartas dentro dessa analogia astrológica, né? Carta tal é o signo tal. É interessante, mas a minha intenção não é ficar presa ao signo, mas sim dar movimento ao arcano. Se o signo ajuda a gente a dar movimento ao arcano, sim, é bom. Mas também tomar cuidado para não ficar fazendo essa leitura presa no signo também. E no final do livro ela faz uma leitura bem astrológica mesmo, né? Falando do simbolismo astrológico, que pode nos falar sobre o temperamento, sobre a aparência, sobre a estrutura do corpo, sobre os interesses pessoais, ocupações, associações, fatores ambientais, cidades do mundo, assuntos mundiais, capacidade pessoal. Ela fala isso tudo de cada signo. É legal essa leitura dela, interessante. E faz a mesma coisa com cada planeta. É isso. O livro é interessante, é bom, explica bastante, dá bastante exemplos de jogos e traz aquelas dicas de outros livros, né? Só para dar o exemplo da torre, que foi a carta que eu mostrei, que é uma pirâmide, é o arcano maior 16, eles chamam aqui de a casa de Deus, que a associação astrológica é Marte. Frase-chave: acidente ou catástrofe. Você colhe o que semeia, não dissipe energias, lute por princípios elevados, poupe energia para propósitos construtivos, libere os instintos indesejáveis, o esforço construtivo domina as más influências, a impulsividade atrai o fracasso, o amor paralisa o mal, necessidade de coragem impávida. A irritabilidade é um convite aos erros. Desenvolva o eu para obstar ao perigo. Modifique conflitos internos. Energias criativas aplicadas. Essa é a interpretação que ela apresenta da carta da Torre. Interessante, né? Então foi esse o livro, O Tarô do Antigo Egito, da Doris Doane e King Keyes. Vamos para o próximo livro, então.